Hoje a gente vai estar falando do segundo aspecto do resgate da nossa identidade no Senhor, que é a contramão, viver na contramão da aculturação, daquilo que a gente tem recebido como cultura no mundo. Abre a Bíblia aí comigo no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. Está escrito assim: então, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Então o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os seus utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, chefe de todos os oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados de servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho, da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Vamos continuar lendo. Versículo 15, pulando lá para o versículo 15, está escrito assim: Gil, você que entrou agora, nós estamos lendo Daniel. Gil entrou aqui no Instagram, Daniel capítulo 1, agora versículo 15 em diante. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. E a esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Agora, Êxodo, capítulo 2, versículos 11 e versículos 12. Êxodo 2, 11 e 12. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um hebreu, um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Esses 2 textos falam de 2 episódios, por motivos diferentes, nos quais o povo judeu, o povo de Israel, sofre uma forte aculturação. O primeiro texto
O primeiro texto, melhorou, Clínio? Fala da experiência que a gente conhece bem de Daniel e seus amigos, quando indo para o cativeiro babilônico, começaram a sofrer um processo de aculturação ferrenho. Eles tiveram seus nomes trocados, eles tiveram seu estilo de vida substituído, e até foi imposto a eles comer de uma comida sacrificada a ídolos. Daniel resiste à ideia, pede ao homem que estava responsável por eles lá, que desse a ele a oportunidade de não comer daquela comida. Ela era sacrificada a ídolos. Mas, sobretudo, o que Daniel estava querendo dizer com aquilo era que ele queria manter a sua cultura, ele queria preservar o seu jeito de viver. A gente viu o resultado no texto, né? Depois a gente leu a história de Moisés, que por uma história diferente, ele foi adotado pela filha de Faraó, e ele cresce no palácio, e ele, desde a infância, recebe toda a cultura egípcia, toda a formação intelectual, modo de ver egípcio. Mas, por algum motivo, Moisés guardava dentro de si o desejo de se opor àquela aculturação, de se opor àquele processo aculturador que ele sofreu, que ele padeceu. Eu coloquei aqui alguma coisa para a gente pensar junto, gente, sobre o que seja cultura e sobre o que seja aculturação. Cultura é o conjunto de conhecimentos, crenças, costumes, doutrinas morais, atividades e outras coisas que diferem uma pessoa ou uma nação das outras. A aculturação é o contato entre duas culturas, onde uma domina a outra, ou pior, como está dizendo aqui no texto, quando as duas formam uma terceira cultura. O meu desejo de a gente pensar sobre isso aqui junto, sobre esse assunto, porque eu e você, nós já conversamos sobre isso várias vezes. O início da nossa história não está no dia e hora do teu parto. O início da tua história e da minha história não é aquele registrado lá na certidão de nascimento que recebemos. Fulano de tal nasceu no dia tal, às tantas horas. Esse não é o início da nossa história. O início da nossa história também não é quando o embrião se desenvolveu e se transformou em um feto na barriga da nossa mãe. Nem tampouco quando o espermatozoide fecundou o óvulo, formando o embrião. Não. O início da nossa história é muito antes desses acontecimentos. O início da nossa história está antes da história da Terra. O início da nossa história está antes do que a Bíblia chama de antes da fundação dos tempos. Antes de todas as coisas, começou a nossa história. Nossa história não começa na sociedade, nossa história não começa na nossa família, nossa história começa em Cristo, porque é nele que fomos constituídos para as boas obras, como diz a palavra. Lá está o início da nossa história. Quando nascemos nessa vida humana, nessa manifestação corpórea, quando passamos a existir nessa terra, o que recebemos foi um processo de aculturação, porque nascemos com a natureza do pecado. A gente falou muito disso já. Nós nascemos com aquilo que a gente chama de pecado original, com a deturpação oriunda lá do Éden, que nasceu dentro da gente, e eu e você fomos aculturados na maneira de ver a vida, nos conhecimentos, nas crenças, nos costumes, nas doutrinas morais, nas atividades, nas diferenças entre pessoa e pessoa, fomos aculturados na herança familiar que recebemos, na herança da sociedade que fomos implantados, no meio social no qual crescemos. Isso tudo foi aculturando a gente.
O processo de conversão e o desafio do reino de Deus é o resgate da cultura original. É por isso, gente, que o ponto de partida para alguém que pretende conhecer a Deus, que se propõe relacionar-se com Deus, é arrependimento. Por quê? Porque é o conceito de querer mudar de direção. Na etimologia da palavra, pender para ré, arrependimento. Pender para ré, mudar a direção, pegar o retorno na estrada da vida e desejar ter um modelo de vida, uma maneira de viver diferente. Arrependimento é, assim, a única condição, por exemplo, para o batismo. A única condição para ser inserido no reino de Deus. Por quê? Porque é no arrependimento que a gente se despoja de todas essas construções culturais que foram alocadas no caráter e na maneira de viver de cada um de nós. Ora, arrependimento, e eu queria lembrar os irmãos, não é uma discussão sobre pecados, sobre atos de pecado. Quero dizer, quando falamos de arrependimento, não chamamos alguém para parar de fumar, de beber, de mentir, de roubar, de adulterar. Arrependimento não trata disso. O assunto arrependimento de verdade é tender para outra direção no meu estilo de vida, mudança de maneira de pensar, a fim de que eu consiga me descolar de mim todas as marcas, todas as características dessa cultura que foi plantada na minha maneira de viver desde a minha infância, a fim de que eu tenha um outro estilo de vida, a fim de que eu tenha uma outra maneira, uma nova maneira de viver em Cristo, uma outra cultura em Cristo. Você receba da parte de Deus uma cultura nova, um conjunto de conhecimentos novos, crenças novas, costumes, doutrinas morais, atividades, diferença, um estilo de vida totalmente do céu. O desafio do reino de Deus é a contramão dessa aculturação do mundo, do sistema, daquilo que foi tomando vida. Era disso, esse é o assunto dos apóstolos, todo o tempo. Esse era o assunto do apóstolo Paulo aos irmãos que viviam em Roma e estavam ali sendo aculturados ao estilo de viver romano. Daí a gente entra no que vai ser o assunto, o nosso assunto, sobre aculturação. O texto central é esse, Romanos capítulo 12. Daí eu peço, se você puder, abrir sua Bíblia aí também e acompanhar comigo. Versículo 1 e versículo 2, veja o que é dito. Olha, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Bom, o que Paulo quer dizer? Irmãos, eu imploro a vocês, e eu clamo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo. É isso que Paulo, é isso que é desaculturar. Ofereça o seu estilo de vida. Peguem tudo que você sabe sobre a maneira de viver e apresentem isso a Deus. Isso é que oferecer um sacrifício vivo. É você pegar tudo que você entende como certo e como errado, tudo que você entende como bom e como ruim, tudo que você entende da vida e apresentar a Deus. Isso é um sacrifício vivo. Isso quer dizer, é sacrificar o teu estilo de vida, entende? Santo e agradável, isso é o culto racional de vocês.
maneira de se relacionar com Deus de maneira inteligente, razoável, racional. Aí, veja o que ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, ó, veja se não tem relação com isso que nós estamos pensando e refletindo juntos. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Não tomem a forma do mundo. A cultura de vocês é outra, igreja. A cultura a qual vocês são chamados para viver é uma outra. Então, não tomem a forma do mundo, não absorvam a cultura desse mundo, mas se permitam renovar na maneira de pensar, a fim de que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, não é possível experimentar a vontade de Deus com a maneira de pensar do mundo. Aí você confunde tudo, não entende o processo de Deus, não entende a maneira de Deus agir na sua e na minha vida. O desafio do reino de Deus para o Cristo é que ele absorva uma nova maneira de pensar, que ele entregue como culto racional a Deus a sua percepção de vida. O desafio do céu para Rô é que ela pare de tentar evangelizar o mundo dentro dela, mas que ela entregue isso a Deus como um sacrifício vivo a Deus. O desafio do reino do céu para o Adriano é que ele comece a pegar toda a aglutinação de costumes e crenças e valores que ele tem e colocar isso numa bandeja, dando isso como uma oferta dele, permitindo que isso faça uma renovação, uma mudança da maneira de pensar, uma forma de pensar diferente. Porque, de outra forma, amado, preste atenção nisso, em nome de Jesus. De outra forma, você não vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não conhece. Fica o tempo inteiro nadando na praia. Nadando e morrendo na praia. Mulher, sem sair do lugar. Você não deslancha. Você não avança. Você não tem uma experiência profunda com Deus. Fica raro a vida toda. Porque nunca se rendeu perfeitamente ao Senhor. Porque nunca experimentou o arrependimento verdadeiro do pecado original, da sua condição original, do domínio, de ser dono do seu próprio nariz, do domínio da sua própria vida, de viver a vida como você acha melhor, e aí você se esquece que aquilo que você acha é fruto, é subproduto de uma cultura humana, terrena, carnal e até diabólica. Misericórdia. O desafio do reino de Deus para mim e para você, amado, é que a gente experimente essa vontade de Deus, essa vontade perfeita de Deus. Eu queria chamar você a avançar comigo nesse capítulo 12 de Romanos, porque é isso que Paulo está ensinando aos irmãos em Roma. Porque essa coisa de renovar a maneira de pensar, irmãos, eu quero andar devagar com os irmãos nisso. Me perdoem. Quando eu falo de fazer uma série sobre uma mensagem, e quando eu venho com um tema e depois eu fico destrinchando esse tema em vários outros, não é porque eu tenha falta de assunto, mas é porque eu não quero passar pelos assuntos de maneira rápida. Eu não estou pregando para emocionar vocês. Eu não estou pregando para causar admiração, para causar empolgação em vocês. Eu quero servir os irmãos com o melhor da palavra. Então eu quero ir devagar com vocês. E eu quero que o Senhor plante dentro do meu coração e do seu coração, de maneira prática, de maneira verdadeira, cada tópico desse que vamos falar.
Porque o que estamos tratando aqui é da cultura do céu, gente. Da maneira de pensar do céu, gente. Eu me sujeito a essa palavra, eu me humilho diante dessa palavra, porque eu quero oferecer a Deus um sacrifício vivo, numa bandeja, tudo que eu penso, tudo que eu acho de bom e de errado, de melhor e de pior, para que Ele venha transformar a minha maneira de pensar, a minha cultura, que eu seja desaculturado deste mundo para receber a cultura do céu. Vamos voltar para o texto lá de Romanos? Vamos lá comigo, ó. A primeira, versículo 3, você pode ler o versículo 3? Olha só. A primeira característica da cultura do céu, parece que Paulo ele fala da necessidade de ter um culto, um sacrifício vivo e uma mudança, uma renovação da maneira de pensar. E a partir do versículo 3, ele começa a dizer que cultura nova é essa? Como é que se manifesta essa cultura do céu sobre a vida do homem? A primeira característica dessa cultura é possuir uma autoimagem equilibrada. Versículo 3 está dizendo assim: pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida que Deus lhe concedeu. Uma autoimagem equilibrada. O Senhor quer que você se equilibre na sua autoimagem. Nós vivemos numa sociedade em que nós temos dois extremos em relação à autoimagem. Ou a pessoa se sente o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Ele acha que sem ele nada pode acontecer, não é assim? Ele acha que sem ele, deixa eu tirar aqui sem ele o culto não é o mesmo, tudo aconteceu por causa dele, não é assim? Ele é praticamente o Espírito Santo, camarada. Não é assim? O autoestima impressionante, o negócio assim, ele é o profeta, é o homem de Deus, é o veículo, é o canal de Deus na terra, a voz de Deus, um santo homem de Deus. Muitas vezes na vida pessoal também é assim, se sente maior do que os outros, se sente mais importante do que os outros, se sente mais inteligente que os outros, mais capaz, e tem um olhar sempre de cima nas circunstâncias. Esse é um extremo. O outro extremo é a autoimagem negativa da pessoa que se acha incapaz o tempo todo, se acha menor do que todos o tempo inteiro, no sentido pejorativo, é claro. No bom sentido, é assim que devemos ser mesmo. Mas eu vou falar disso melhor daqui a pouco. Se sente menos inteligente, se sente menos capaz, se sente tem menos condição do que os outros, ele sempre se vê inferiorizado em relação às pessoas e não tem... É muito difícil ter esse equilíbrio. Ou você tem soberba, ou você tem uma autoimagem dilacerada, arruinada. Bom, Deus não quer soberbos, Deus não quer pessoas que tenham o primeiro lugar, Deus não quer pessoas que tenham o seu sentimento, porque não interessa o que você fala, não interessa o seu discurso se ele não tem uma conexão verdadeira com o teu espírito. Eu já vi soberbos falarem de humildade com uma capacidade incrível. Então, não me refiro ao discurso, eu me refiro na prática da vida. Deus não deseja pessoas altivas, mas Deus também não deseja pessoas esvaziadas e diminuídas da glória de Deus, da beleza de Deus, do tesouro de Deus. Quando eu falo disso, eu me lembro dos israelitas quando saem do Egito. Você se lembra quando eles viram
a Terra Santa, os espias, lembra dos espias? Eles foram ver a Terra Santa e viram gigantes e voltaram com um discurso assim: a Terra é maravilhosa, o lugar é maravilhoso, mas nós somos pequenos demais, nós somos fracos demais, nós somos apenas escravos, nós não somos guerreiros, nós não somos capazes. E aí Josué e Caleb se levantam com um modelo ordenado de Deus, de autoimagem, e por causa dessa autoimagem deturpada, eles não puderam entrar na Terra Prometida. Bom, irmãos, onde está o equilíbrio? O texto onde a referência bíblica onde eu vejo o maior equilíbrio dentro desse conceito de autoimagem é quando Paulo fala do tesouro num vaso de barro. Lembra disso? Paulo disse o tempo todo, não é verdade? Nós temos um tesouro, irmão. Eu e você. Quem é que tem esse tesouro, irmãos? Os pastores? Esse tesouro que a Bíblia fala, quem é que possui? São os pastores? São os que têm dons espirituais manifestando no meio da igreja? Sérgio compartilhou a tela dele aí com a gente, Sérgio. E aí, meu jovem? Quem tem essa coisa do tesouro são homens especiais? São pessoas privilegiadas? Não. Quem é que tem o tesouro? Qualquer homem, qualquer filho de Deus, qualquer pessoa que receba o Senhor Jesus como o Salvador. Então, qual é a diferença no meio da igreja? Qual é a hierarquia do meio da igreja de valores? Irmãos, absolutamente nenhuma. É por isso que, por exemplo, entre outras coisas, conseguimos, Sérgio Tuninho, acordar que entre nós, no meio da igreja, não haveria essa coisa de ser chamado pelo título. E é claro que não está nisso, né? Porque é possível que a gente fale, não precisa me chamar de pastor, mas lá no meu coração estou com uma soberba violenta. Eu estou com orgulho da minha humildade. Não tem esse negócio assim? Como eu sou humilde, não precisa me chamar de pastor, porque eu sou muito simples. Não, reitero que não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma proposta verdadeira, e quando a gente fala de não ter o título, é para fazer alusão a uma verdade do coração, que se não for assim, somos hipócritas e não estamos andando na verdade. Não é essa a proposta do reino de Deus, mas a proposta do reino de Deus é entender que todos os irmãos são absolutamente iguais, apenas vaso de barro, porque o vaso é barro, vaso é o que eu sou, é o que você é o que todos nós somos. Não interessa o anelzinho no dedo que você carrega por causa de um terceiro grau, não interessa o carro que você dirige, não interessa o perfume caro que você usa, não interessa o valor de dinheiro que você tem na sua conta bancária, não interessa o estilo de roupa que você veste, você continua sendo vaso de barro. Brother, se você morrer em 3 dias, você está fedendo igual o homem mais simples do mundo. Então, o que somos? Vaso de barro. E o que temos? Aí presta atenção aqui comigo, ó. O que temos? O que temos? Nós temos um tesouro que a traça não corrói, que o ladrão não rouba e que nos leva à excelência diante de Deus e dos homens. Isso eu, Christian, Sérgio Zani, Paulo e Tânia, Rogério, Salvador, cada um de nós possui esse tesouro. Esse tesouro. Alexandre, por que alguns demonstram esse tesouro com mais facilidade? Por que a gente é tão abençoado com mais intensidade na vida de um irmão do que na vida de outro? Amados, é isso que eu estou chamando você para viver. Vem comigo, em nome de Jesus. O que diferencia uma pessoa e outra é a entrega, o arrependimento, a devoção. Como o Zani gosta de dizer, o amor a Deus. Gosta de dizer, não, tem ensinado para a gente, né, Zani? O amor a Deus, é verdade. O amor a Deus. A entrega. O culto racional. A entrega de todos os meus valores. A entrega de todos os meus princípios ao Senhor. Então, eu passo a ter uma imagem, uma autoimagem equilibrada. A primeira característica da cultura do céu é de pessoas que possuem uma autoimagem equilibrada.
não se sentem inferiorizadas, sabem quem são. Eu sou apenas vaso de barro, eu sou homem próprio do pecado, próprio do erro, próprio do mal, eu sou falho, eu sou dado à falibilidade, é assim que eu sou. Eu não sou melhor do que o maior ladrão dessa terra, eu não sou melhor do que a pior prostituta dessa terra, eu não sou melhor do que o pior homem aos olhos de quem quer que seja, eu não sou melhor do que ninguém. Contudo, eu tenho dentro de mim um tesouro que é mais valioso do que todas as coisas. E eu o tenho porque quando descobri esse tesouro, eu vendi tudo que tinha, lembra da palavra? Fui lá e comprei campo para ter o tesouro, para possuir o tesouro, para ter esse valor. Então, quem tem uma vida autêntica diante de Deus não consegue se sentir melhor do que ninguém, porque o Espírito Santo me lembra. Na tua luz, nós temos luz, diz o Salmo. O Espírito Santo me lembra de quem eu sou, pó. Lembra de Jesus escrevendo na areia com a mulher adúltera? Vocês são tudo pó. Eu sou igual ao meu irmão, não sou melhor do que ele. Mas eu também não me sinto pior. E não me sinto ruim, não me sinto acabado. Porque eu tenho um tesouro que abençoa quem quer que seja. O meu tesouro enriquece reis. O meu tesouro enriquece príncipes. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar seguindo. A segunda característica da cultura do céu é o senso de pertencimento. Veja, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem, versículo 4 e 5 de Romanos 12. Nós estamos fazendo uma caminhada por Romanos 12. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O senso de pertencimento é uma cultura do céu. A igreja e o reino de Deus não é um saco de ossos, não é um corpo esquartejado e sem vida. Eu queria que você entendesse isso. Você faz parte de um corpo, de um organismo. Você não está sozinho. Mas isso não é só uma palavra de afetividade para que você se sinta bem. É também, mas não é só. É também uma palavra de comprometimento. Você não adianta querer ficar sozinho. Sozinho você não tem vida. Sozinho você não possui vida. Queria que você entendesse isso. O pessoal entende errado o conceito de igreja, por exemplo. Os extremos são nossos, né? A gente tem mania de andar num extremo e em outro. Então, por exemplo, alguns entendem que igreja é prédio, é templo. Se eu não for ao templo, eu não sou igreja. Aí a pandemia agora arrebentou com a fé de um monte de gente. Olha, Alexandre, eu não preciso ir para a igreja para ser igreja? Não preciso. Você não precisa. Você não depende de ir num prédio para ser igreja. Prédio nenhum. O prédio não santifica ninguém, não te acrescenta... o prédio não é algo impreterível. O prédio é uma liberdade. A igreja pode se reunir num prédio. Ela não morre se não reunir no prédio. Aí tem gente que entende isso errado. Fala, opa, então eu posso servir a Deus em casa. Beleza, estou liberado. Pode não, filhote. Por um motivo simples. Por um motivo simples. Você não consegue ser corpo sozinho. Você pode não ir ao prédio, mas não pode viver sozinho. O que esse texto de Paulo está dizendo nesses versículos é o senso de pertencimento. O senso de pertencimento, ao mesmo tempo, me afaga a alma, porque eu vejo que eu não estou sozinho, mas também me compromete. Eu tenho compromisso com os meus irmãos. Tem gente da qual eu preciso e tem gente que precisa de mim.
Isso é corpo. Isso é o senso de pertencimento. Você, quando é inserido no corpo de Cristo, você não está mais sozinho, você é irremediavelmente ligado a pessoas, a gente. Você tem dever de estar sujeito aos irmãos, colocando a tua vida aos irmãos. Você precisa da igreja, da manifestação do corpo, da manifestação da vida. Essa é a cultura do céu. Essa é a cultura do céu. Todas as vezes que Deus estabelece seu povo, ele faz gente junto. Eu costumo brincar dizendo para os irmãos que Jesus não enviou um homem sozinho nem para buscar um burrinho. Está sempre pelo menos 2 juntos. Jesus disse, quando estiverem 2 ou 3 de vós, ali estarei. Irmão, você já parou para pensar por que Jesus disse isso? Ora, Jesus então não está numa pessoa sozinha? Parece uma coisa estranha. Porque o que Jesus queria dizer? Queria dizer então que ele não habita no homem sozinho? Por que Jesus disse, quando estiverem 2 ou 3 de vós, ali estarei? Porque ele sabe da tendência do homem, do egoísmo, da soberba e da altivez, que faz o homem querer viver sozinho. Que às vezes o homem foi machucado, foi ferido. Tem um monte de gente assim. Pastor, eu fui ferido na igreja. Eu fui magoado na igreja. Eu não quero mais ser ferido. Eu queria dar uma palavra sobre isso, com todo respeito à sua dor, com todo carinho pelo seu sofrimento. Mas eu queria dizer a você, meu amado, minha amada, que não quer congregar porque se sente ferido. Quero dizer que isso é soberba. A soberba vestida de autopiedade. A única pessoa que tem interesse nisso é Satanás, para destruir você. Quem disse que você não seria ferido? Filho, quem disse que você não seria ferido? Onde está na Bíblia o texto que diz que você não seria ferido? E quem disse que você é melhor do que o teu Cristo, que foi ferido por sua causa, que foi traído, que foi negado por você? Então, amado, deixa eu te dar uma notícia linda. Você pode ser ferido e pode ser traído, como eu fui, e como provavelmente vai ser outras vezes na vida. E você também. E nós vamos, como diz a Bíblia, seguir lançando, chorando e lançando a semente, sem parar, porque nós somos parte do corpo. E como gente, a gente comete os atos próprios das pessoas. Que eu repito entre os irmãos, não é frase minha, eu também ouvi. Cachorro late, gato mia e o crente peca. A gente peca, a gente fere, a gente magoa pessoas, mas a gente se perdoa, se cura. A igreja não é o ambiente das coisas perfeitas. Tira essa utopia da sua cabeça. A igreja não é um ambiente isento de pecado. Tira essa utopia. A igreja é o ambiente restaurado pelo perdão. A igreja é o ambiente aperfeiçoado pelo amor. Porque lá, no meio dos erros, a gente sabe como tratar os erros. Essa é a diferença. Amém? Vamos tocar o nosso barquinho? Vamos seguir? Vem comigo. Terceira característica da cultura do céu é o senso de valor. Versículos 6 até o versículo 8. Temos diferentes dons, diz o texto, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, faça isso. Se é construir, se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. A terceira cultura do céu é o senso de valor. Você tem algo que eu não tenho. E eu tenho algo que você não tem.
E é esse o valor imprescindível da igreja. Nós precisamos valorizarmos uns aos outros, e o serviço uns dos outros, e recebermos o serviço uns dos outros, e alegrarmos com o nosso serviço. Como diz lá no capítulo 12 de Coríntios, a gente não pode querer ficar cobiçando o serviço do outro, mas fazer com excelência o teu serviço. Você precisa identificar qual é o teu lugar no corpo, qual é o teu valor. A religião disse para a gente que existe uma hierarquia de valores. Isso é mentira, não é verdade. Não é verdade que o pastor é mais importante do que o diácono. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Que o presbítero é mais ou menos importante. Que o apóstolo é mais importante ainda. Não é verdade, amados. A verdade é que todos são igualmente importantes, de acordo com o nosso serviço. Não há uma hierarquia. Existe uma hierarquia na igreja, mas ela tem duas características. Em primeiro lugar, a ponte hierárquica da igreja é a pirâmide virada de cabeça para baixo. Quem quiser ser o maior, sirva a todos. Em segundo lugar, se existe alguém efetivamente mais valioso e mais importante, a gente já sabe quem é. É o dono da igreja, é o cabeça da igreja, é o pastor de todos nós, é o nosso Senhor Jesus. Porque quanto a valores, somos todos iguais. Somos todos absolutamente iguais. O fato de eu estar ministrando no serviço profético aos irmãos, na palavra, não faz de mim alguém com uma condição melhor. Há valor em você. Na cultura do reino, nós temos o senso de valor. Nós sabemos, identificamos rapidamente o valor que cada irmão tem. A gente não tem essa briga de ego, de vaidade. A gente não tem essa briga por cargos, porque não existem cargos mais importantes. Não existem cargos mais valiosos. Isso cai, esse sofisma cai na consciência da gente. Porque a gente entende o valor. E, inclusive, que o valor de cada irmão não está ligado àquilo que ele faz. Nem é o teu serviço. Os seus serviços têm um valor igual, mas você não vale pelo teu serviço. Porque o dia que você não estiver servindo, você não vai perder o teu valor. Você não vai deixar de ser quem é a pessoa amada que você já é. Esse é o princípio do reino de Deus. Eu queria ir por última característica do reino do céu para essa noite. Eu queria dar uma notícia para vocês. Eu tenho 12. Eu tenho 12, gente. O Tuninho estava desesperado achando que eu ia falar das 12 hoje. Vou não, Tuninho. Peraí, foi para... No versículo 9 até o versículo 21, o apóstolo Paulo está falando daquilo que seja o mais importante marco da cultura do céu. E eu vou dizer para você que nós não vamos falar disso rapidamente. Por que não? Porque quando Paulo falou da construção de vínculos de amor, vínculos amorosos, ele não falou isso em poucas palavras. Ele se deu ao trabalho de explicar criteriosamente como se dá esse vínculo, como se constrói esse vínculo. Então, eu queria repetir com você, vem comigo. Como é a cultura do céu? A cultura que devemos receber é que tenhamos uma autoimagem equilibrada, uma imagem de si mesmo equilibrada, nem muito, nem pouco, correta, verdadeira, que tenhamos senso de pertencimento, que a gente saiba que a gente é ligado ao corpo e não dá para viver sozinho. E vou te falar mais uma aqui, voltando a esse assunto. A maior desgraça da igreja, das denominações é que essa cultura, esse aspecto da cultura foi secularizado, porque agora você não pertence ao corpo. Você troca de corpo como se troca de camisa. O pastor falou que você não gosta, você muda de igreja. Eu não estou falando que as pessoas não podem mudar de uma denominação. É pecado mudar de denominação. Não estou dizendo isso. O que eu estou falando é dessa mudança excessiva. De gente que não para em lugar nenhum, que não pertence efetivamente a lugar nenhum. Não cria história, não cria raízes.
não tem raízes, não tem história. No reino de Deus, nós temos senso de pertencimento. Eu sou ligado ao Toninho e a Soraya. Eu sou ligado ao Sérgio e a Zane. Eu sou ligado aos meus irmãos, avô, ao Rodolfo. Eu sou ligado à igreja. Eu tenho um corpo que tem nome, que tem CPF, que tem endereço, gente com quem me relaciono, que às vezes me agrada, que às vezes me desagrada, gente que eu tenho que amar, gente que eu tenho que perdoar, mas eu sou ligado, comprometido com esses irmãos. Terceiro lugar, senso de valor. Eu sei o valor do meu irmão e eu sei o meu valor na caminhada e no relacionamento da gente. Em quarto lugar, a cultura do céu é a construção de vínculos amorosos. Vínculos amorosos. A partir da semana que vem, irmão, nós vamos passar 3 domingos. Eu tenho 12 itens dos vínculos amorosos. Nós não temos tempo para essa noite. Eu vou cansar você. Então, a partir da semana que vem, a cada domingo eu vou falar de 4 características dos vínculos amorosos. Esse aspecto da cultura do céu. Amém? Você vem comigo? Para terminar, então, Efésios capítulo 4, versículo 22 até o versículo 24. Eu quero que você guarde isso com você. A cada domingo eu vou fechar com esse texto, com essa reflexão. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Você foi ensinado a se despir do velho homem, a se despir das velhas práticas, a abandonar coisas antigas, coisas da carne, da terra, da natureza terrena, porque isso se corrompe com desejos que enganam você. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar, a possuir isso que estamos falando, maneira de pensar diferente, uma cultura nova. Em terceiro lugar, vocês foram ensinados a se revestir de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Só da verdade nascem a justiça e a santidade. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que nos ajude. Eu não disse que eu quero orar por você. Eu disse que eu quero orar com você. Eu quero ser alvo profundo desta palavra. Eu quero ter a cultura do céu. Eu quero ter a identidade que eu nasci para ter. Eu sou um filho amado de Deus. Eu não sou fruto dos meus erros. Eu não sou fruto da sociedade onde eu nasci. Eu não sou fruto da família onde eu nasci. Eu sou um filho de Deus. Essa é a minha identidade. E eu quero ter a cultura do céu. Se você também quer, ora comigo. Ora comigo por um momento. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui pelo Zoom e pelo Instagram acompanham comigo e me abençoam quando gastam esse tempo comigo, me dando a oportunidade de servir os irmãos na palavra. Obrigado, Senhor, porque o desejo que teremos é santo, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor. Nós queremos a Tua palavra e a Tua verdade. Obrigado, porque eu tenho uma convicção no meu coração de que o Senhor tem nos dado essa direção sobre a construção de uma identidade no Senhor. Uma restauração da nossa identidade verdadeira. Eu oro agora por mim e por cada irmão que está comigo, para que a palavra encontre espaço no nosso coração, espaço de vida, espaço verdadeiro, de maneira que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos dê graça para nos despirmos do velho homem, que o Senhor renove a nossa maneira de pensar e que o Senhor esteja nos ajudando a nos vestir de um novo homem, criado em Deus, daquilo que o Senhor nos chamou para ser.
Transforma a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe, irmãos. O Senhor nos dê graça. O Senhor seja conosco. Beijo santo.